Existem duas palavras que muitos de nós consideramos sinônimos: conhecimento e sabedoria. Muitos consideram a mesma coisa, mas na verdade são coisas bem distintas. E a palavra de Deus mostra claramente essa diferença. Conhecimento é só uma arma, que dependendo de como for usada, serve para o bem ou serve para o mal. Sabedoria é o manejo dessa arma. Sabedoria é a habilidade de viver o dia a dia. A maioria de nós sabe como obter conhecimento, mas poucos sabem, ou talvez poucos se preocupem em obter sabedoria. Mas a palavra de Deus, como sempre, nos revela como obter sabedoria. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo 111, versículo 10. Assim diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se essa pregação tivesse um título, seria Seja Sábio. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite Teu Espírito Santo venha iluminar, ó Deus, a nossa mente, iluminar, ó Deus, o nosso coração, para que possamos, ó Pai, compreender a necessidade, ó Deus, de aplicar em nossa vida muito mais do que a nossa experiência pessoal, muito mais do que os conhecimentos adquiridos. Possamos passar todas essas coisas boas e importantes pelo crivo do temor ao Senhor, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amados irmãos, as decisões de nossa vida não podem estar unicamente baseadas em nosso conhecimento. É difícil. Eu reconheço que é difícil, porque nós confiamos em nosso conhecimento. E muitas vezes nós temos, inclusive, bons motivos para isso. Mas nós não podemos viver unicamente confiando em nosso conhecimento. Porque as nossas decisões, elas precisam ser tomadas com sabedoria. Mas talvez, como ter a sabedoria? É a pergunta que muitos fazem. Eu respondo com outra pergunta. Mas como ter sabedoria se não tememos a opinião de Deus? Quando nós temos convicção sobre uma decisão que temos que tomar, quando essa decisão está baseada em nosso conhecimento e estamos seguros do nosso conhecimento, nós não nos preocupamos em temer ao Senhor. Essa palavra temer aqui é no sentido de respeitar, de valorizar, de reconhecer, não no sentido de ficar apavorado, no sentido de respeitar e reconhecer. A Bíblia mostra toda vez que um homem, ele toma a decisão dele somente pelo seu conhecimento, a princípio parece que vai bem, mas mais tarde as coisas se transformam às vezes profundamente. Eu, como pastor, uma das coisas que eu mais escuto é que as pessoas se sentem abandonadas por Deus. Buscam em Deus algo, pedem a Deus, é muito bom, é isso mesmo. E algumas vezes essas coisas não acontecem como as pessoas esperam, e elas colocam na conta de Deus, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Algumas vezes não é Deus que permitiu, foi você que permitiu. Quando você decide sem buscar a sabedoria de Deus para a sua vida, decide só pelo seu conhecimento. Hoje nós vamos ver o exemplo de um homem, a história de um homem que usou todo o seu grande conhecimento, ele tinha um grande conhecimento, usou todo o seu grande conhecimento para decidir
ele usou todo o seu grande conhecimento, mas não teve um pingo de sabedoria. E por isso, esse homem fracassou. Quero fazer uma pergunta. Será que esse homem hoje é você? Será que é você? Alguém que usou todo o seu conhecimento, mas não teve um pingo de sabedoria, e hoje está sofrendo consequência de decisões que o seu conhecimento te levou? Ou talvez você seja alguém que está prestes a tomar a decisão só pelo conhecimento e sem sabedoria. Cuidado. A experiência desse homem nós vamos ver, o nome dele é Ló. Esse homem, ele era sobrinho de Abraão. Deus chama Abraão para sair da casa dele, para uma terra prometida, e Abraão vai e leva a sua família. Ló era seu sobrinho, como se fosse filho. Ló era sobrinho de Abraão, o pai de Abraão tinha morrido, Ló tratava ele como pai. Então ele vai com Abraão, e esse rapaz ele vai crescendo, e ele vai aprendendo muitas coisas com Abraão. E chega um determinado momento, a fazenda de Abraão e a fazenda de Ló prosperam de tal maneira que começa a haver uma certa confusão, mistura de animais, os funcionários lá brigando. Então Abraão procura Ló e fala: Ló, nossa situação não é legal assim, vamos nos afastar um pouco, para que você possa prosperar e eu também, né? E pergunta para Ló que lado ele gostaria de ir. E vamos ver como ele usou totalmente o seu grande conhecimento, mas não teve um pingo de sabedoria. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13, do verso 10 ao 13. Gênesis 13, de 10 a 13. E diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Lá era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartaram-se. Dá uma parada. Ló, ele era agricultor. Ele era um fazendeiro já há algum tempo. Então, quando ele vai escolher a terra onde ele vai habitar, Ló usa todo o seu grande conhecimento sobre agricultura. Escolheu uma terra, vira a descrição da terra. Então ele escolhe a terra, a melhor, e toma a sua decisão. Mas nós vamos continuar lendo os demais versículos. No versículo 12 diz o seguinte: E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. E eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não atentou para esse detalhe. E nós sabemos bem o fim dessa história. Ló perdeu tudo, perdeu o dinheiro, perdeu a família, perdeu suas propriedades e perdeu até a moral. Se você ver a história de Ló, acontece isso não na mesma hora, que é a grande característica das decisões que só são baseadas no conhecimento. Imediatamente elas funcionam, mas elas em si não se sustentam. Então Ló toma essa decisão e fracassa. Tomou uma decisão baseada no seu grande conhecimento, mas não tomou uma decisão sábia. Muitas vezes somos assim como Ló. Nosso conhecimento não é capaz de perceber, de evitar perigos e armadilhas em nossa volta. E por isso chamamos decisões sem sabedoria. Será que nessa noite você já percebe o porquê algumas coisas estão acontecendo em sua vida? Será que você percebe o perigo de decisões baseadas unicamente em conhecimento, mas sem sabedoria? A atitude sábia de Ló, assim como a sua,
começaria pelo temor ao Senhor. Ló tomou uma decisão gigantesca, que ia abalar profundamente a sua vida. Às vezes nós temos a mesma decisão a tomar. Decisões que vão abalar a nossa sorte. E a faculdade que você vai fazer. É o emprego que você vai tentar. É o namoro que você vai fazer. E você usa então o seu conhecimento. Todo o seu conhecimento para tomar essa decisão. Nessa hora, não era melhor você buscar ao Senhor? Nessa hora, não era melhor que o temor do Senhor conduzisse a sua atitude? Mais uma vez eu digo, temor é respeito, é busca, não é medo. Muitas vezes as coisas acontecem dessa forma. Fazemos um pequeno cálculo, usamos o nosso grande conhecimento, desprezamos alguns detalhes, que mais tarde nos levam ao fracasso. Com Ló foi assim. Ele deveria ter começado pela primeira atitude dele, temor ao Senhor. O que Deus pensava sobre essa escolha? Hein? Uma decisão importantíssima. O que Deus pensava sobre essa decisão? Certamente, se ele perguntasse ao seu tio Abraão lhe diria: Ló, muito arriscado você ir para lá. É uma terra fértil, boa, mas olha quem estará lá do seu lado. Olha aquele povo, pela perspectiva de Deus. Mas ele não teve temor ao Senhor. E agora eu pergunto a você, e você? Hã? Tem procurado orientação na palavra de Deus? Nas suas decisões, você tem buscado orientação com sábios conselheiros espirituais? Ou você tem confiado cegamente em seus conhecimentos? Hã? Existe uma experiência muito interessante, que é contrária de Ló, que só buscou o seu conhecimento. Né? Essa experiência, muitos conhecem, aconteceu com Davi. Em determinado momento de sua vida, ele teve que tomar uma grande decisão também. Ele estava, nessa época, fugindo do rei Saul, que estava tentando matá-lo, e ele peregrinava pelo deserto com seus homens, e ele passa por uma cidade, acho que todos aqui já conhecem essa passagem, chamada Keila, que estava sendo atacada por inimigos, e ele que não tinha nada com isso, porque ele estava fugindo, mas ele era hebreu, então ele entra na luta, enfrenta aqueles inimigos e expulsa aqueles inimigos. E ele entra na cidade, ele é muito bem recebido, né? Um herói, e ele que estava andando, fugindo há tanto tempo, ele para e fica na cidade ali por um tempo, né? O que traz a ele um grande conforto, ele e os seus homens. E alguém conta para o rei Saul: ó, Davi está em tal lugar. E o rei Saul então manda seu exército para atacar Davi ali em Keila. E ele então tem que tomar uma grande decisão. Amém? Então ele faz as contas. Davi era um grande guerreiro. Um grande guerreiro. Então ele faz as contas. Ele conta seus homens. Ele avalia a capacidade bélica dos seus homens, as armas que tem. Ele olha para a cidade. A cidade de Keila não era uma cidadezinha mequetrefe. Tinham guerreiros. Então ele calcula quantos guerreiros tem. Ele faz uma vistoria nos muros da cidade. A cidade era muito bem fortificada. Então ele, sua grande sabedoria, ele decide que era seguro ficar em Keila. Ele já estava cansado de fugir de Saul, e naquele momento ele poderia enfrentá-lo. Mas Davi, ele nunca esquecia que por maior que seja o seu conhecimento, isso não chega aos pés de uma decisão sábia. E o temor ao Senhor que o acompanhava
continuou acompanhando. Então ele vai em busca do sacerdote e faz uma oração. Ele consulta o Senhor. Senhor, eu estou prestes a tomar essa decisão. O que você acha? Fico ou vou embora? Deus falou, vai embora. Mas que resposta! Se eles estavam tão bem armados, se estavam tão bem protegidos, por que Davi deveria ir embora? E mas Deus diz, porque eles vão traí-lo a Davi. Esses homens não são dignos de confiança, como a sua sabedoria lhe diz, como o seu conhecimento lhe diz, que na verdade não era sabedoria, era conhecimento. Não existe conhecimento capaz de prever circunstâncias nesse estilo. Não é com conhecimento que você vence essas circunstâncias, e sim com sabedoria. E Davi ouve aquela palavra de Deus, pega os seus homens e vai embora. Mais adiante, ele se torna rei de Israel. Diferentemente de Ló, que mais adiante perde todo o seu dinheiro, toda a sua propriedade, toda a sua família e toda a sua moral. A sabedoria, ela nos leva a uma vida de vitórias. Já só o conhecimento nos leva a uma vida insegura, arriscada e muitas vezes uma vida derrotada. Eu lamento, mas eu tenho que dar uma má notícia. Talvez você já tenha decidido a sua vida só pelo conhecimento. E agora, você já pode perceber que você sofre as consequências dessa má decisão. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que a sabedoria não só evita, mas também conserta a nossa vida. Amém? Sabe, quando Jesus morreu, os seus discípulos, eles ficaram apavorados. Eles ficaram apavorados por quê? Porque, pelo conhecimento da situação, tudo havia acabado. Jesus estava morto e morreu daquele jeito, né? Torturado, na cruz. Começaram a prender os apóstolos, perseguir os apóstolos. Então, os seus discípulos concluíram, só pelo conhecimento, que era o fim. Então, o conhecimento da situação os dispersou. E eles foram embora. Mas a Bíblia mostra que Jesus foi ao encontro deles, assim como hoje veio ao seu também. Amém? Veio ao nosso, não é isso? Na verdade, queridos, Jesus mostrou a eles o que mostra a nós nessa noite. Que aquela decisão que eles tinham tomado, como algumas que você tomou, não é uma decisão sábia. A boa notícia é que eles aprenderam. Eles agregaram ao seu conhecimento sabedoria. Haviam dois, e a Bíblia diz que eram os dois que moravam em Emaús, iam para Emaús. Então eles estavam em Jerusalém, seguindo o Evangelho, né? Quando Jesus é preso, o que acontece? Acabou tudo, né? E o seu conhecimento leva eles a tomar uma decisão. Bom, não temos mais nada a fazer aqui. Vamos voltar para casa. Vamos para Emaús. E Jesus vai atrás deles. E começa a mostrar para eles muito mais do que o conhecimento que eles tinham, que você tem, que eu tenho, que são capazes de nos guiar. Então, depois da conversa que Jesus tem com eles, eles tomam uma nova decisão. Vamos ler. Está no livro de Lucas, capítulo 24. Verso 31. Diz então, depois que Jesus fala com eles. Lucas 24, 31. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram que era Jesus. Que nessa noite você abra os seus olhos e reconheça que Jesus está falando com você. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava sobre as Escrituras? Verso 33. E na mesma hora,
levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, que já diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Veja bem o impacto que uma decisão sem sabedoria causa na vida de uma pessoa. Jesus ressurreto e aqueles homens indo para casa porque o seu conhecimento não lhe trouxe sabedoria suficiente. Sabe, querido, que nessa noite você também seja um sábio, que você volte atrás, que você conserte o seu erro, que você tome uma decisão sábia. Você que está aí na internet, digite aí no chat: serei sábio. Chamar nossos músicos para estarem presentes. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nessa hora venha trazer em nossa mente e em nosso coração a humildade, ó Deus, necessária para que tenhamos sabedoria. Que possamos valorizar e usufruir do nosso conhecimento. Mas que em nome de Jesus nós possamos buscar no temor ao Senhor sabedoria para dirigir as nossas vidas e as nossas decisões. De maneira ainda mais especial, Deus, nessa noite, que Teu Espírito Santo venha nos ajudar a consertar aquilo que não devia, mas já foi feito. Que não foi feito por mal, que não foi feito ao acaso, mas que não foi feito também com sabedoria. Que Teu Espírito Santo venha trazer sabedoria a cada um de nós nessa noite. Digite aí no chat, serei sábio. Que você aqui presente também diga, fale para Deus, baixe sua fronte, vamos clamar ao Senhor enquanto vimos esse cântico, em nome de Jesus. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer. Levante seu braço, levante suas mãos, levante aqui do seu lugar. Senhor, eu preciso de conhecer, Senhor. Precisa adquirir sabedoria, Pai. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero na minha vida, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar-Te, sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo Teu coração. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero da minha vida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa noite, ó Pai, possa ser uma noite de transformação na nossa sorte.
que aquela sabedoria tão necessária para dirigir a nossa vida, Deus, para tomar as decisões, possa assumir, ó Deus, o lugar certo em nossa mente e em nosso coração. Que não possamos confiar unicamente em nosso conhecimento. Possamos saber, ó Deus, que a grande sabedoria, ela existe como reflexo da nossa preocupação contigo, Deus, com o nosso temor a Ti. E por isso, ó Deus, colocamos em Tuas mãos a nossa vida, a nossa mente, para que possamos daqui adiante decidir sempre, ó Deus, com sabedoria, sem precipitação no nosso conhecimento, sem a vaidade que o conhecimento muitas vezes nos traz e que atrapalha, Deus, as decisões sábias e importantes para a nossa vida. Essa é a nossa oração. Povo de Deus diz amém. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez com cântico antes de terminar. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Aleluia. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, uma semana de vitória e nos encha de sabedoria. Amém? Deus nos abençoe.